Então, nós falamos sobre 5 tipos de oferta. 5 tipos de oferta não, 5 propósitos que você pode dar para as suas ofertas. 5 destinos que você pode dar para as suas ofertas. 5 direcionamentos que você deve dar para as suas ofertas. Pode ser qualquer um desses. Falamos que a sua oferta pode ter como destino, como propósito, a gratidão. Falamos que a tua oferta pode ser uma manifestação de honra a Deus. Falamos que a sua oferta pode ser uma semente. Falamos que a sua oferta pode ser uma oferta para o sustento da obra de Deus, seja para cumprir o seu chamado, seja para cumprir o ID. Amém? Porque quando você cumpre o seu chamado, você sustenta a obra de Deus, a obra de Deus precisa ser sustentada. Tá bem? E vou te falar, quando você cumpre o teu chamado, você mais investe no reino do que você recebe. Então, para cumprir o teu chamado, aquilo que Deus te chamou para você viver, você precisa fazer investimento, não tem jeito. Você precisa, que nem, por exemplo, você sai da tua casa para vir aqui, para cumprir o teu chamado, por exemplo, seja para pregar, seja para ensinar, seja para cuidar, seja para abrir a porta, seja para poder acender a luz. Eu não sei, cada um tem um chamado, mas você já está fazendo investimento, porque você está investindo tempo, você está investindo combustível, você está investindo, seja lá o que for, roupa, você está investindo em alguma coisa. Então, para você cumprir o teu chamado, você precisa mais investir do que receber. Amém? E para cumprir o ID, porque Jesus disse que deu essa ordem para todos. Jesus deu essa ordem para todos. Nós todos temos que ir. Nós todos temos que evangelizar. Nós todos temos que pregar o evangelho para toda a criatura em todos os 4 cantos da terra. Todos nós, não é só o pastor Érico, não é só o pastor João, não. Todos nós temos que fazer isso. Como muitas vezes nós não podemos ir fisicamente, então nós podemos ofertar para isso. Podemos ofertar na vida de pessoas que estão dispostas a ir, que estão preparadas para ir. Então nós vamos junto com ela. Nós cumprimos o ID junto com elas. Olha que bênção, irmão, você pode pregar a palavra de Deus lá na África sem nem sair de Portugal. Quando você sustenta alguém, quando você oferta na vida de alguém que está indo, tá bem? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. No meu livro eu falo sobre isso, tem um capítulo só sobre isso. E você pode também ofertar como uma oferta de comunhão com Deus, a oferta pacífica. Nós falamos sobre isso, falamos sobre voto, falamos sobre oferta voluntária e falamos sobre ação de graça, não foi? Quem lembra? Então, são ofertas de ação de graça. Você faz comunhão com Deus. Você pede para Deus, olha, vamos fazer as pazes, porque eu não tenho sido um bom homem, não tenho sido uma boa mulher. Uma oferta voluntária ou uma oferta ou um voto. Falamos sobre o voto na semana passada, já tínhamos falado sobre ação de graças. E oferta voluntária. O que é oferta voluntária? A oferta voluntária é aquela quando a gente levanta aqui algum propósito. Então, olha, nós vamos aqui, olha, a igreja precisa, não sei, precisa de cadeiras. Vamos comprar cadeiras novas. Quem é que quer participar dessas ofertas? Então você voluntariamente, você vai lá e fala, não, eu quero participar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer... Lembra quando Moisés foi construir o tabernáculo? E Deus falou para ele, olha, pede para o povo entregar todo o ouro, tudo que eles tiveram, tudo aquilo que eles trouxeram do Egito como oferta para poder construir o tabernáculo. Ele pediu 2 vezes. Então, às vezes acontecem essas ofertas pontuais. Então, às vezes deu o exemplo da oferta dos microfones. Quando nós precisávamos comprar os microfones, levantou-se aqui a possibilidade para a igreja. Olha, nós vamos comprar os microfones. Quem quer participar? Sabe por quê, irmão? Quando Deus coloca um propósito no coração do pastor, do líder, do anjo da igreja, de alguém que está aqui, vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou dando um exemplo do microfone, mas provavelmente vocês que estão aqui já há mais tempo passaram por isso também, já aqui com outras coisas dentro dessa igreja. Quando Deus colocou no coração de nós aqui da liderança que nós precisávamos de microfone, nós íamos comprar os microfones. A igreja ia conseguir. A diferença é que Deus dá a oportunidade
para os seus filhos participarem daquilo. E aí, voluntariamente, você pode se colocar à disposição ou não. Consegue compreender? Aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Você pode participar ou não. A diferença é que algumas pessoas participam, outras não. Lembra o que aconteceu com Moisés? Então Moisés foi construir lá o tabernáculo. Precisava de ouro para poder, por exemplo, para construir a menorá, por exemplo, o candelabro, ele é todo feito de ouro. Vocês já viram lá no Israel a menorá que tem lá? Eles já fizeram agora. Lá em Israel, em Jerusalém, existe uma organização que chama Instituto do Templo. O templo não existe, mas já existe o Instituto do Templo. Então é uma organização feita por judeus ortodoxos e que eles cuidam de todas as coisas relacionadas ao templo. E ele já tem todas as peças prontas, à exceção da Arca da Aliança. Já está tudo feito novamente, eles já fizeram todas as peças, porque eles acreditam que vai se cumprir a promessa e que vai existir um novo templo. Então eles falaram, bom, então a gente já vai preparar os rabinos estudiosos da Torá, das Escrituras, leram as profecias, estão adequando as profecias com o que está acontecendo hoje em dia, nos tempos atuais, e falaram, olha, é chegado o momento, está breve a vinda do Messias. Preste atenção. Vamos já começar a preparar as coisas para a reconstrução do templo. Isso estou falando de coisas de 20, 30 anos atrás. Então, se vocês forem lá agora em Israel, lá no Instituto do Templo, tem lá uma menorá já feita, o candelabro. Ele é dessa altura assim, ó, de ouro puro. Meu irmão, imagina quanto que não custa aquilo. Imagina quanto de ouro não precisa para poder construir aquela menorá. Então, Moisés, quando foi construir o tabernáculo, falou, olha, eu preciso que vocês entreguem, ofertem ouro, prata, pedras preciosas, tecido, tudo aquilo que vocês tiveram, tudo aquilo que Deus, olha como Deus é maravilhoso, irmão. Tudo aquilo que Deus deu para vocês quando vocês saíram do Egito, tudo aquilo que Deus abençoou vocês, porque o povo de Israel saiu olha aqui, o povo de Israel entrou no Egito pobre. Vocês lembram quando ele entrou lá? Quem lembra? Entrou a família de Jacó e 70 almas, lembra? No finzinho do livro de Gênesis. Jacó vai com a sua família, 70 almas, José, lembra da história? José do Egito, aquela coisa toda? 70 pessoas foram para o Egito porque estavam com fome. Pessoas que estavam na miséria, entraram no Egito miseráveis e saíram de lá milionários. O povo de Israel saiu rico, entrou pobre e saiu rico. Consegue entender, irmão? Então, Deus abençoou o povo. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que o povo de Israel saiu com ouro, com prata, com pedras preciosas, com tecido, com essas coisas todas. Então Deus abençoou eles. Só que agora Deus falou, olha só, eu te abençoei, te livrei da mão do faraó, fiz isso. Agora, na minha casa, vou construir um tabernáculo para eu poder me manifestar diante de vocês. Então agora eu quero que vocês ofertem do quê? Daquilo que eu já te dei. Das bênçãos que eu te dei, vocês agora vão ofertar. Então Moisés levantou uma oferta voluntária. Olha, nós vamos aqui construir o templo, precisamos da oferta de vocês. O povo foi lá e levou oferta, alguns levou ouro, outros levou prata, outros levaram, enfim, cada um levou o que quis. Bezalel, lembra de Bezalel? Começou a construir as peças do templo, mas faltou ouro, faltou prata, faltou uma porção de coisas. Então Deus falou para Moisés, vai lá e pede para o povo de novo. O povo foi lá, Moisés foi lá e pediu para o povo, olha, preciso de oferta, porque ainda não foi o suficiente. O povo foi lá e entregou mais. Bezalel foi construir e Deus falou, agora acabou, agora é o suficiente. Passado essas duas vezes, teve gente que não tinha ofertado. E quando começou a ver a maravilha que Deus estava fazendo, falou, opa, também quero participar disso. E foram diante de Moisés e falaram, olha, agora a gente quer ofertar para a construção do tabernáculo. Moisés falou, agora já não precisa mais. Ou seja, as pessoas perderam a oportunidade de participar da obra de Deus. Aqui conosco acontece a mesma coisa. Em nome de Jesus nós vamos sair daqui. O dia que a gente for sair daqui, nós vamos precisar do povo de Deus. E as coisas vão acontecer.
Porque Deus já colocou no coração de quem tem que colocar, que vai acontecer. Então, o dia que nós formos sair daqui, o pastor vai falar assim, Deus vai falar ao pastor, olha, levanta uma oferta com o povo de Deus. Talvez você só tenha essa oportunidade. Talvez você só tenha uma oportunidade de participar da grande obra que Deus vai fazer na nossa vida, na vida do nosso ministério, na vida da tua família. Nós somos uma família. Aí você, não quer saber, não vou participar agora não. Aí vamos imaginar que a gente faz lá e vamos para uma igreja linda, maravilhosa, toda bonita, e você não vai ter participado disso. Você compreendeu não, irmão? Por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, quando o pastor vir aqui e levantar uma oferta, olha, seja o primeiro. Por quê? Porque você pode participar de algo maravilhoso que Deus está fazendo. E pode ser que se você não participar daquela vez, você não participe nunca mais. Porque pode ser que você só tenha uma oportunidade. Não importa, irmão. Mas eu só tenho 10 cêntimos. Não importa, irmão. É o que você tem? Participe. Deus não está pedindo para você quantidade. Ele está pedindo participantes. Ele está pedindo corações abertos. Ele está pedindo corações generosos. Corações dispostos a participar. Tá bem? Porque durante toda essa nossa aula, que a gente está falando de princípios bíblicos de prosperidade, eu já devo ter falado acho que umas 20 ou 30 vezes que o valor não importa. Deus não quer saber do valor. Deus quer conhecer o teu coração através da tua oferta. Amém? Então, se você, eu só tenho €1, mas olha, a gente vai comprar um prédio, um exemplo. A Assembleia de Deus Menino do Corvo vai comprar um prédio que custa 300 mil euros, mas eu só tenho €1, mas eu quero participar com o meu €1. Amém, irmão. Deus conhece o teu coração. Ele está vendo que o seu coração é generoso. Só tem €1, irmão. O que é €1 perto de 300 mil? É nada. Mas se para você for tudo, Deus se agrada. Eu sinto que ofertar a Deus é com honra, e não é porque Deus não vai fazer, é porque eu honro a Deus mesmo sem fazer. Amém. Então, a sua oferta, ela pode ser ou não pode ser. Pode ser por isso, pode ser por algo que você quer que pode ser, irmão. Não tem problema. Desde que ela tenha um destino. Mas as pessoas do mundo, irmão, as pessoas do mundo vão para o inferno, elas não são parâmetro para nós, né? O que me preocupa é quando um crente, não tem problema nenhum, irmão. Eu, por exemplo, eu gosto de ir à pesca. Eu compro coisas de pesca, é o meu hobby, é o que eu gosto de fazer. Isso não é problema nenhum, eu não sei qual é o seu, não sei qual é o seu do Alex, não sei qual é o seu. Não tem problema, irmão, você fazer essas coisas. Nós somos filhos de Deus. E temos que fazer essas coisas, temos que nos ferir. Tem gente que gosta de ir para a praia, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de fazer campismo. Amém, irmão. A grande questão é que a igreja precisa de alguma coisa, estou fora. Vamos levantar uma oferta, não posso. Dízimo, dou um mês sim, 2 não. Aí não dá certo. Não tem problema, irmão, você ter um hobby, você gostar de jogar futebol, enfim. Gostar de ir à pesca, gostar de motas. Irmão, não tem problema. Desde que você também participe das coisas relacionadas ao reino de Deus. É fundamental isso, tá bem? Na vida do cristão, que é o que nós falamos aqui. Um cristão tem que viver isso aqui. Tem que viver isso aqui. Tem que dizimar, tem que ofertar, tem que dar as suas primícias. Mas eu também gosto vou falar de mim. Eu também gosto de ir à pesca. Amém, irmão. Amém, irmão. Eu tenho um bote, comprei um bote de pesca, 250 euros. Por irmão pode ser caríssimo, mas eu já contribuí muito mais do que isso na obra de Deus, só nessa aqui. Você está conseguindo compreender? Não tem problema.
Não tem problema nós gastarmos com as coisas do mundo. Agora, o pessoal lá fora, quem não é crente, irmão, é óbvio. Eles não são parâmetros para nós. Amém? Quando Deus pediu, porque antes, sem houver nada, eles investiram ouro no zero. Exatamente. Aquilo não tinha valor de nada para Deus. Exatamente. É isso que eu estou falando aqui. Não tem problema nenhum você investir coisas do mundo, não tem problema. Desde que você faça tanto ou mais também para o reino. Que o seu coração também seja generoso para o reino. Porque tem gente que é assim, tirando as pessoas do mundo. Pessoas do mundo para mim não interessa, eles não são parâmetros para nós. Crente, não, que eu viajo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho carros e motos e pescas e não sei o que. Mas chega aqui na hora de ofertar, chega aqui na hora de entregar o dízimo, aí não, meu irmão, aí não. Amém? Então, falamos bastante sobre isso. Então, você tem que ser o primeiro, irmão. Quando, teoricamente, tinha que fazer filas aqui. Quando a igreja aqui precisar de alguma coisa, irmão, nós temos que ser os primeiros. Não pode, nós temos que ter coração generoso. Repito, por quê? Porque se eu tenho condições de ir lá fora e pagar 250 euros num bote de pesca, pera lá, se a igreja estiver precisando comprar um microfone aqui, eu vou comprar. Que custa 100 euros? Não, pera lá, eu vou comprar. E eu já fiz isso dezenas de vezes. Porque graças a Deus eu tenho condições. Às vezes as pessoas têm menos condições. Mas você faz com aquilo que você tem condições. Amém ou não amém? Por quê? Porque pode ser que você, olha, o ar-condicionado. Quanto tempo a gente precisa de um ar-condicionado, irmão? Mais um. Já tem tempo. A gente precisa de mais um ar-condicionado desde que abriu esse espaço todo, né? E a gente fica aqui no inverno, a gente sente frio, e no calor a gente sente calor. Não, irmão. Vamos comprar um ar-condicionado. Olha aqui, vamos lá. Toda a gente aqui. Você consegue entender? É essa mentalidade que o povo de Deus tem que ter, porque essa casa aqui é tua casa, irmão. Lá na minha casa eu sofria no meu quarto de frio. Meu quarto é virado pro rio, bem no cantito. Ei, eu vou deitar no inverno, parece que a cama tá molhada. Eu falei, não, vou comprar um ar-condicionado. Eu vou colocar um ar-condicionado. Se eu ponho aqui na minha casa, tem que pôr aqui também, porque essa aqui também é minha casa. Na tua casa é confortável, não é? Tenho certeza que a casa de cada um de vocês aqui é super confortável. Aqui também tem que ser. Por quê? É a casa de Deus. As pessoas têm que vir aqui. Às vezes a gente tem essa mentalidade antiga. Não, mas pega umas cadeirinhas de plástico, não sei o quê. Imagina, irmão, se eu começar a pregar aqui 2 horas de pregação, aqui você numa cadeira de plástico, você... Olha, na introdução você já quer ir embora. Agora você imagina uma pessoa que vem visitar a igreja. A pessoa já vem visitar a igreja, ela já quer ir embora. Na entrada. Acabou o louvor, o pastor dá a paz do Senhor, o visitante já quer ir embora, porque ele não é crente. Ele não é crente. Isso. Então, olha aqui. Aí você tem que ter uma cadeira, por quê? Você traz o visitante aqui, você traz uma pessoa que não é crente para assistir o culto. Aí ela senta, 10 minutos que o pastor começou a falar ali, a pessoa já está... quer ir embora. É claro, irmão, que o Espírito Santo toca, é claro que Deus fala, é claro, irmão. Só que se a gente pode fazer essa pessoa vir aqui, se sentir confortável, se sentir agradável, se sentir num ambiente iluminado, não é verdade? A gente tem que fazer. E isso precisa de ofertas voluntárias. Nós vamos chegar lá ainda. Nós vamos chegar lá no momento. Eu frequentava uma igreja que a cadeira, todas elas eram ergonômicas. Cadeira ergonômica, irmão. Você sentava na cadeira, você ficava lá a noite inteira sentado. E você te abraçava assim a cadeira. Bem assim, irmão. E eu quero essas cadeiras aqui também, porque essa agora é a minha casa. Eu quero o melhor esquema de som, eu quero a melhor iluminação, eu quero que as pessoas venham aqui e se sintam bem, eu quero me sentir bem, eu quero ter prazer. Não é assim na nossa casa? A gente não arruma a nossa casa, a gente não deixa a nossa casa confortável porque a gente vai trazer uma visita, a gente quer que a pessoa... Não é assim? A gente quer que a pessoa entre na nossa casa e veja que a nossa casa é bonita, que a nossa casa é organizada. É humilde, é simples, amém, mas é organizadinha, bonitinha. Não é assim que a gente gosta? Por que na casa de Deus não pode ser assim? Tem que ser assim também. A gente tem que trazer visitas, às vezes até crentes.
E saber que eles vão vir aqui na nossa casa linda, que vai ter um piso maravilhoso, que vai ter uma parede linda, toda bonita, toda pintada. Isso, meu irmão, é você que tem que pagar, sou eu. Somos nós que temos que investir. O problema é que a gente não quer investir, né? A gente não quer investir. Ah, não, mas o pastor é que tem que fazer isso. Não, não é o pastor, irmão. O pastor recebe o salário para poder comer, para poder ter uma vida digna, para poder pagar a renda, para poder ter um carro. Não é verdade? O salário que o pastor recebe não é para isso. Quem tem que fazer isso somos nós. Ele também? Amém, ele também. Só que ele faz assim como nós. Consegue compreender? A igreja, essa igreja aqui, ela é a sua cara. Entende o que eu estou dizendo? Ela é a tua cara. Porque é a tua casa. Ah, mas eu não gosto desse piso, então. Então por que a gente não arrumou um jeito de trocar, então? Ah, porque eu estou dando um exemplo também, irmão. Ah, eu não gosto dessa cadeira, eu queria uma cadeira. Ah, mas então por que não trocamos ainda? Ah, mas eu queria isso. Então vamos fazer, irmão, não tem problema nenhum. Ah, não quer a cadeira? Quanto custa? Olha aqui, ó, lá na sua casa, se você quiser trocar todos os móveis da sua casa, você vai fazer o quê? Você pode trocar agora? Não, não posso. O que você vai fazer? Vou juntar o dinheiro. Olha, quero reformar minha cozinha. Não é assim que a gente faz na nossa casa? Olha, quero reformar minha cozinha. Quero trocar os armários. Lá em casa, olha, eu sou doido para trocar minha cozinha. Eu odeio a minha cozinha. Eu acho ela horrível. Não gosto. Ela era dessa cor assim, eu não gosto de nada dessa cor. Nada dessa cor eu gosto. E aí a primeira coisa que eu fiz, que era o que eu podia, era pintar. Pintei tudo de branco. Mas eu não gosto. Eu tenho dinheiro para arrumar ela toda? Não tenho, irmão. Então o que a gente faz quando a gente vai arrumar e não tem dinheiro? A gente economiza. A gente junta, a gente guarda. Não é verdade? Ai, pastor, eu odeio essas cadeiras. Então há quanto tempo você está guardando para comprar as cadeiras para a igreja? Entende, irmão? Então, olha, se você não gosta, quantas cadeiras são? São 50 cadeiras? Quanto custa 50 cadeiras? Não sei, não faço a menor ideia, mas um exemplo, sei lá, 1.000 euros. Para trocar as cadeiras todas aqui, vamos gastar... Olha, para trocar essas cadeiras todas aqui, vamos gastar, sei lá, 1.000 euros. Não é assim, pode ser mais ou menos, não sei, não faço a menor ideia. Não sei, mas vamos imaginar que seja 1.000. Vamos imaginar que fosse 1.000. Você já começou a guardar quando? Para poder ter os 1.000 para comprar a cadeira da igreja. Entende o que eu estou dizendo, irmão? É essa mentalidade de filho de Deus. Porque essa casa aqui é tua. É claro que, olha, tem coisas que eu não posso fazer sozinho. A irmã não pode fazer sozinha. Claro que não. Mas aquilo que a gente pode fazer, faça. Faça, vai na frente. Olha, quero trocar essas cortinas todas da igreja aqui porque eu acho feio. Então, irmão, quanto que é? 300 euros, 200? Não sei, não faço a menor ideia também. Então começa a juntar. Quando você tiver o dinheiro todo, você fala pro pastor, olha pastor, aqui está aqui o dinheiro das cortinas. Ou então já traz as cortinas. Ó pastor, comprei as cortinas porque agora vai ficar mais bonita. A nossa casa. Lá na minha casa é assim. Quando tem uma cortina para trocar, alguma coisa assim, a Priscila já chega com a cortina comprada. Ó, comprei essa cortina da nossa casa. Aqui é igual, irmão. Isso é uma oferta voluntária. Tem um sentido que Deus começou a ensinar sobre isso, sobre a oferta. É simples. Eu já compreendi e tenho tentado. Esposa, olha, é assim. E isto é a maneira correta. Quando a gente dá amor, gratidão, Deus já me fez. Gratidão. Aí eu poder me reunir na igreja, não é? É a melhor bênção que eu tenho é eu poder vir à igreja. Deus falar às nossas vidas. Não é eu com a minha instrução, com o julgo. Sim, exatamente. Quando eu me reúno e quero aprender mais dele, mas é onde? Na igreja. Exato. Para a igreja, até se a gente vai contribuir para nós mesmos. É para os dois, irmão. É para os dois.
é aquilo que eu falei, nós temos que ter a nossa vida, nós temos a nossa vida lá fora, com a nossa família, com os nossos filhos, enfim. E também é preciso, também é importante, o primeiro ministério que cada um de nós tem aqui é a própria família. Também não adianta nada você estar aqui na igreja, amém, glória a Deus, a família é destruída, não adianta nada. A tua família é o teu primeiro ministério, primeiro você tem que cuidar dela. Cuida da família. Então, você cuida da tua família. Cada família é uma família. Tem umas famílias que para cuidar, para se sentir bem, tem que viajar, para outras tem que comprar, para outras tem que... Cada família é uma família, irmão. Então, uns gostam de comer, né? Tem umas famílias que só tá bem quando tá comendo. Então, amém, irmão. Faça o que tem que fazer. Se é comer, reúna, coma, cuida da tua família, ponto. Primeira coisa, tá feita, a família tá ok, tá boazinha, tá ok. Agora eu também tenho a minha família espiritual, eu também tenho a minha família na fé, também tenho meus irmãos, também tenho minha casa, que é o meu templo, eu também tenho que cuidar. Tem que cuidar das duas coisas. Também não é só a família, esposa, filhos, que também não é só isso, porque tem crente que faz isso. Não, primeiro é minha família. É só para a família. Para a igreja nada. E também não é o contrário. Também não é só para a igreja, porque também tem gente, eu também conheço gente assim, crente. Tudo é para a igreja, irmão. Tudo é para a igreja. E a família está destruída, na família não tem nada, os filhos andam com roupa tudo rasgada. Também não é assim. Tem que ter um equilíbrio. Nós cristãos, olha aqui, Jesus nos chamou de luz do mundo. Nós temos que ser pessoas influenciadas. Nós temos que influenciar as pessoas. Nós temos que ser sábios. Por isso que o Tiago vai dizer, se você não tem sabedoria, pede. Por quê? Porque você tem que ser sábio. Você tem que saber administrar a tua vida, tanto a sua vida com a tua família, quanto a sua vida no mundo, quanto a tua vida no trabalho, como a tua vida na igreja. Você tem que ser sábio. É claro que todos nós passamos por problemas na nossa vida. Às vezes um problema, um casamento está um pouco mais difícil, às vezes está um pouco mais difícil com o filho, às vezes está um pouco mais difícil com o chefe, às vezes está um pouco mais difícil aqui, às vezes a vida financeira não está muito boa. Amém, irmão? A gente contorna isso tudo. Agora, você tem que ser sábio a ponto de, opa, pera lá, aqui também não é só oba-oba, não é só festas e praias e algarves, mas também tem minha igreja também, que também precisa de mim. Também não é só a igreja, tudo a igreja e a família também não é só assim. Amém até aqui? Então vamos falar sobre mais um propósito que você pode dar para a tua oferta, que é, a Bíblia vai chamar de oferta pelo pecado. Por isso que fiz a pergunta no início. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Pensa, as pessoas se enganam, acham que a vida cristã é fácil. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. Você acha que essa sua passagem para a eternidade é fácil? É barata? Não é não, irmão. É barato porque Jesus pagou o preço que você não podia pagar. Mas agora você tem que ralar para poder entrar no reino. Não é simples não. Não é simples não. Não é só oba-oba, não. Hoje em dia a gente vive aqui nem tanto. Aqui em Portugal nem tanto. No Brasil é muito mais. Uma vida de oba-oba cristão. A crentalhada está tudo no oba-oba. Vai para a igreja no domingo, acha que é crente, vive a vida do jeito que quer, de qualquer jeito, e acha que vai para o céu. Vai não, irmão. Vai não. Tá um oba-oba gospel, olha, danado. Brasil, Estados Unidos, as grandes nações protestantes do mundo, a própria Alemanha, por exemplo. A Alemanha, que é um país muito protestante, onde tem muito crente, também muito crente oba-oba. Que mais? Holanda. Esses países também estão, olha, degradados. A própria Inglaterra, um monte de crente oba-oba. Eles vêm para a igreja lá um domingo e acham que fala que é crente e vive a vida do jeito que quer, não quer saber de nada. Olha, tá ruim, irmão, tá ruim. Mas a gente sabe por quê, né? É essa a igreja que vai apostatar da fé. Então já está começando. Não seja um deles. Permaneça firme, seja crente raiz. Crente raiz, crente que lê a Bíblia, que se importa com o Evangelho, que se importa em ter uma vida diferente. Você tem que ser diferente. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser melhores hoje do que fomos ontem. Eu estou falando melhores como cristãos,
estou falando melhores como cidadãos, estou falando melhores como pai, como mãe, como filho, como esposa, como marido. Temos que ser melhor. Senão, meu irmão, o Evangelho não está tendo mudança na tua vida. O Evangelho, ele faz uma mudança na nossa vida constante. Ela nunca vai acabar. Por quê? Eu já expliquei isso para vocês aqui. O Evangelho de Cristo, ele muda o ser humano em toda a sua essência. Teu espírito era morto, agora é vivo. O teu corpo, que é um corpo do pecado, um corpo que padece, vai ser um corpo glorificado, vai ser um corpo transformado. E a tua mente, que era uma mente, a tua alma, que era uma mente corrompida, uma alma corrompida pelo pecado, ela vai se aperfeiçoando dia após dia até a vinda de Cristo. Você vai melhorando, você não melhorou tudo de uma vez e virou 100% bom quando você aceitou a Cristo. Não, a tua vida ela vai de pouquinho em pouquinho. Um dia você aqui aprende, um dia você é um pouquinho melhor. Vou dar um exemplo. Um dia você já não fala mais palavrão, no outro dia você não mente mais, no outro dia você não rouba mais, no outro dia você não passa mais. É uma coisa de cada vez. Só que é sempre constante, não acaba nunca. O que é a metanoia? O que é a metanoia? Que é a transformação da mente. A transformação da mente, ela essa palavra metanoia, ela tá ligada, ela nasceu, essa palavra grega metanoia, o sentido dela é uma mudança, é uma curva, uma mudança de direção. O que é ser uma nova criatura? Eu falo sobre isso no meu livro, A Nova Criatura. O que é ser uma nova criatura? É sofrer metanoia, é sofrer uma mudança, é sofrer uma mudança de direção. Só que essa palavra metanoia, essa mudança de direção, não é uma mudança de direção como um jogador de futebol faz, por exemplo, que eu estou indo para cá e daqui a pouco eu vou para cá. Não, isso não é metanoia. A metanoia é uma mudança de direção. A raiz da palavra está ligada com um navio. Pensa num navio transatlântico. Um navio transatlântico desses que a gente vê aí de cruzeiro, que tem 300 metros de altura, por não sei quantos metros de comprimento, que cabe 10 mil pessoas, sabe esses transatlânticos? Agora, pensa nesse transatlântico no oceano. Aí ele está indo, sei lá, por exemplo, você pega um transatlântico desse aqui em Lisboa para fazer um cruzeiro um cruzeiro no Mediterrâneo aí, até as Ilhas Gregas, por exemplo. Então ele saiu de Lisboa, tá lá no Mediterrâneo. Aí o capitão, esqueci a carteira em casa. Você acha que ele pode virar assim e... Não, o que o transatlântico vai fazer? Até ele fazer essa mudança de rota, meu irmão, até ele voltar, ele vai demorar pelo menos uns 2 dias para poder voltar. Não é igual o carro que você entra aqui na rotunda e... Não é. Então isso que é a palavra metanoia, é essa transformação que tem que ter na nossa mente. É como um navio que vai mudar de direção, mas ele muda. Ó o irmão como o irmão era antes, ó. Só que não pode parar. Porque se parar no meio do caminho, não retoma a velocidade. Você consegue entender? Então ele é devagar, é lento, mas ele é constante, numa outra direção. Ele está indo numa outra direção. Nós, filhos de Deus, crentes, remidos pelo sangue de Jesus, estamos indo numa outra direção. Não é agora, não é para ontem, mas estamos indo numa outra direção. Isso, o nosso caráter, o nosso ser, você consegue compreender? Agora, é claro que existem coisas que a gente precisa abandonar de uma vez por todas. Amém? Tem coisas que precisamos simplesmente largar. Por exemplo, se você é um assassino, ladrão, estuprador, recebeu a Cristo, não vai continuar estuprando. Ah, não, meu pastor falou que a mudança de direção é lenta, agora eu vou estuprar só 1 por dia, antes eu estuprava 3. Também não, né, irmão? É a mudança no teu ser. Você vai se aperfeiçoando. Essa é a mudança, essa é a transformação. Amém ou não amém? Então,
Amém. Então, volta aqui. Vamos lá. Na oferta pelo pecado, é a oferta hebraica. Oferta hebraica Shatá. Tá lá, todo mundo achou aí Levítico capítulo 4? Todo mundo achou? E falou, verso 1, e falou o Senhor Jeová a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel, se alguma alma pecar por ignorância contra qualquer um dos mandamentos do Senhor Jeová, fazendo qualquer uma destas coisas que não se deve fazer, se for sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpável por isso, então oferecerá um novilho sem defeito ao Senhor Jeová por seu pecado que pecou, como sacrifício expiatório pelo pecado. E trará o novilho à entrada da tenda da reunião, e aí ele vai falar aqui várias coisas que tem que fazer, como que vai fazer a oferta, como que vai sacrificar o animal, enfim. O grande X da questão é, repita comigo aí o verso 3. 3 não, peço desculpas, 2. Lê aí como que está na tua versão. O 2, Alex, desculpa, o 2. Ah, que bom, olha a versão dele, que pecam sem intenção. E a sua está como, a sua versão? Pecar por erro? A sua, irmã Fátima. Verso 2. Por erro também? A sua está escrito o quê? Verso 2. Se alguém involuntariamente. A minha está pecar por ignorância. Ou seja, se você peca sem saber. O que é oferta pela culpa? Oferta pelo pecado. Olha aqui. Aqui não é oferta pelo pecado. Aqui é oferta pela culpa. Mas pode ser pelo pecado também, não tem problema. Oferta pela culpa. Olha aqui. O que acontecia? Se alguém pecasse sem saber, olha aqui, irmão. Se alguém pecasse sem saber que estava pecando, tinha que dar uma oferta por aquele pecado. E aí? Quem é que diz que não peca quando não sabe? Então, como é que é? Ah, mas eu não sabia que era pecado, mas aqui tem que fazer uma oferta pelo pecado que você nem sabia. Sim, aqui nesse caso ele está dizendo, se for o sacerdote, porque o sacerdote, olha aqui ainda é pior, olha no verso 3, se for o sacerdote que pecar, torna o povo culpado. Olha o que ele está dizendo, além de você pecar sem saber que pecou, você ainda tornou o povo culpado do teu pecado. Para escândalo, exatamente, para escândalo. Esse para escândalo aí, ó. Esse para escândalo, sabe o que é? Quando você, olha, eu vou dar a minha opinião aqui, você faz isso na tua vida. Quando você vai ali no Zé Padeiro, senta ali, manda descer uma gelada desse tamanho e começa a tomar uma e todo mundo que sabe que você é crente passa ali e se escandaliza. Ou seja, você está pecando e ainda está escandalizando as pessoas. Ou seja, o que está escrito no verso 3 na sua versão? Escândalo do povo, olha só. Então, você também, irmão, quando você peca e as pessoas lá fora veem, você é escândalo. Exatamente. Então, quando você peca, olha, irmão, é complicado. Eu falei aqui, olha, não pensa que é fácil ser cristão. Não é não, irmão. Não é não. Então, essa oferta ela é muito significativa.
Por isso que eu coloquei aqui, que às vezes você tem que ofertar por isso, porque você pode ter feito alguma coisa que você nem sabe. Você pode ter sido escândalo sem nem saber. Porque olha aqui, Paulo vai falar que nós não podemos ser escândalo. As pessoas não podem se escandalizar por nossa causa. Só que eu posso escandalizar alguém sem saber. Por exemplo, eu estou aqui com essa roupa, amém ou não amém? Eu posso passar ali na rua e alguém pode achar que eu tenho que estar de terno, porque eu sou pastor. E essa pessoa pode se escandalizar. Eu sei que ela se escandalizou, nem conheço. Mas segundo Paulo, se eu escandalizar alguém, eu sou culpado. Então, eu preciso, em alguns momentos, ofertar por isso. Falar, Senhor, se eu fui escândalo, se eu pequei mesmo sem nem saber. Entende? Irmão. Há uns anos eu conheci, é brasileiro, é só quando a gente olha em relação a isso, os caras, há coisas que a gente não aprova para os filhos. Não é? Esse rapaz era um jovem que pregava nas ruas, e ele era da Assembleia de Deus. E deixou a Assembleia de Deus e agora é outra coisa que eu até fui para a igreja. Agora é dono de uma igreja e pregador. E fiquei muito escandalizado. Sabe porquê? Porque quando eu vi agora, na atualidade, uma pessoa tão crente e depois fez cheia de tatuagens, cheia de coisas. A tatuagem fez depois ou antes? Foi depois. Fez tatuagem depois que virou pastor? Era quando eu pregava Jesus, não tinha nada. Era convertido, era da Assembleia de Deus. E agora vejo que foi a igreja aberta, que ele não tinha tatuagens e agora tem. Amém. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte também, irmãos. Nós também temos que ser maduros, tá bem? Claro que cada cristão tem o seu nível de maturidade. Uns são mais... Isso tem nada a ver com idade. Você pode ter 80 anos, 90 anos e ser um crente infantil. Da mesma forma, você pode ter 18 anos e ser um crente maduro. Tá? Isso não tem nada a ver com... Nós também temos que ter maturidade. Nem conheço essa pessoa, nem sei quem é. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós também não podemos nos escandalizar também com qualquer coisinha, né? As pessoas também são falhas. E outra, hoje em dia nós vivemos num momento diferente. Hoje em dia, nós vivemos no mundo das redes sociais. Então lembra que eu falei do barco que está dando a curva? Hoje você vê cada momento dessa curva na vida das pessoas por conta das redes sociais. Então a pessoa recebeu a Cristo ontem e você está acompanhando a vida dela praticamente todos os dias nas redes sociais. Essa pessoa ela tá começando a dar a volta ainda e você já está julgando. Cuidado. Por quê? Você não se tornou o crente maduro que você é hoje do dia para a noite. E se você está seguindo aquilo que a gente está falando, você vai ser melhor daqui 10 anos do que você é hoje. Então a gente tem que ter maturidade nesse ponto. Oi? Amém? Então a gente tem que melhorar e a gente tem que entender que, pera lá, que nem por exemplo, eu não posso, porque assim, eu vou contar uma história para vocês de um pastor, que foi assim, acho que eu já contei essa história aqui. O pastor tinha lá no gabinete dele, lá no escritório dele, lá tinha, disse que, uma reunião de pastores lá e só pastores lá, estavam orando e tal. E ele falou, pessoal, vou aproveitar que estamos aqui todo mundo junto e quero falar com vocês, pedir para vocês orarem por mim. Por quê? Qual que é o momento? Qual que é o motivo? Não, porque tem uma irmã lá na igreja que... O pastor era casado, né? Casado, tem uma irmã lá na igreja que toda vez ela quer marcar reunião comigo. Lá, não sei se é aqui não sei, mas lá no Brasil os pastores eles têm um escritório e que eles recebem as pessoas, os membros, periodicamente para conversar, para ajudar, para aconselhar, enfim. Então, ele marca agendas. Então, olha, o Alex vai passar aqui comigo aqui na segunda-feira. Na outra vem o Sérgio, na outra vem a irmã Tereza. A gente vai sentar lá, então com toda a igreja vai passar com o pastor, pelo menos uma vez, num determinado tempo, para o pastor poder conhecer, é feito esse acompanhamento. E isso a gente chama de gabinete.
Quando tem essa reunião, a gente chama de gabinete. Ah, vai ter um pastor chamando fulano para poder participar do gabinete, ou seja, vai ter aconselhamento, vai conversar, vai falar sobre a vida, enfim. E aí esse pastor falou, olha, tem uma irmã lá na igreja que sempre ela quer estar no gabinete comigo. E toda vez que ela está lá no gabinete, ela fica falando que eu tô bonito, que a gravata tá bonita, e que a minha voz é agradável, não sei o que e tal, não sei o que. E esses dias, agora, até aí eu tava levando, né? Mas aí, nesses dias ela pegou na minha mão e tentou me dar um beijo. O pastor falando isso e começou a chorar. O pastor começou a chorar. E aí os pastores assim, aí um dos pastores falou assim para ele, pera lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero saber, e para de chorar. Eu quero saber o que foi que você fez, ou o que você deixou de fazer, para que essa louca tivesse a coragem de ir dentro do teu gabinete e fazer essas coisas. Porque você, como sacerdote, como homem de Deus, como líder espiritual, permitiu que chegasse a esse ponto, ou seja, você deixou de fazer alguma coisa, ou você fez alguma coisa que ela achou que tinha liberdade suficiente para fazer isso. Começou a chorar lá, aquela coisa toda, enfim. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, não sei, um exemplo, tá bom? A irmã Fátima tem uma caminhada com um exemplo, não sei, tá bom? Números hipotéticos. 30 anos de crente, você 20, você 10, você 2 e a Priscila 6 meses. Eu não posso usar a mesma régua da cristã para a irmã Fátima com a Priscila, que tem 6 meses de crente. Eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que, pera lá. Tem erros que a irmã Fátima não pode cometer, que a Priscila pode. Consegue entender? Por quê? Porque a Priscila ainda é jovem na fé. Agora, tem coisas que a irmã Fátima, mesmo tendo 30, 40, 50, 100 anos de fé, tem coisas que a gente compreende que ela caia, que ela cometa certos erros, porque são coisas, às vezes, debilidades dela, fragilidades dela como ser humano. Agora, tem coisas que a gente tem que... Entende o que eu estou dizendo? Então, nós temos que ser maduros como cristãos quando vamos fazer esse tipo de análise. O ideal é nem analisar, irmão. O ideal é... Mas, quando tem algum tipo de posição, se você um dia tiver algum tipo de posicionamento, algum tipo de liderança dentro da congregação, aí você precisa tomar partido em relação a alguma coisa, você tem que ver com esses olhos. Eu não entendi. Então você tem o telefone? Eu estou te dando um exemplo. Sim. Uma acusação, seu irmão disse? Uma acusação. Eu estou fazendo uma acusação falsa. Você está fazendo uma acusação falsa. Eu estou dando um exemplo. Uma acusação falsa. Qual é a tua posição? Então vamos lá. Então uma acusação falsa em algo relacionado a um roubo, por exemplo... Depende do que é, depende de qual... No caso do roubo. No caso do roubo é muito simples. A gente vai conversar, eu vou tentar ouvir a sua opinião, vou tentar ouvir a dele, se entrarmos num acordo... Não, mas aí eu tenho que falar para você, olha, irmão, você sabe que você não roubou, você sabe disso, você sabe daquilo, porque se eu sei que ele é inocente... Eu tenho que ficar do lado do inocente, da verdade. Como assim? Desculpa, eu não entendi. Faz uma reunião para quê? Não, tá bem. Tá bem, mas se você quiser perguntar, a gente depois tira essa dúvida. É só para poder entender, porque eu preciso entender bem o contexto da coisa, porque senão, se eu não entender completamente, eu posso falar alguma coisa fora de contexto.
sabendo a verdade toda e calar-se. Então, pera lá. Eu já não quero entrar muito nessa seara, porque a gente já está fugindo do tema. Mas, se eu, por exemplo, independente da minha posição de liderança dentro da igreja, se eu sei que uma pessoa é inocente, e uma está dizendo a verdade e a outra está dizendo a mentira, eu tenho que estar sempre do lado da verdade. Eu tenho que estar sempre do lado da justiça. Não, depende, irmão. Às vezes a pessoa se cala para não criar uma confusão maior. Às vezes a pessoa se cala para não fazer um barraco na igreja. Ou não seja lá onde que a pessoa esteja, enfim. Isso é aquilo que eu disse da sabedoria. Nem sempre, por exemplo, nem sempre só porque você está com a verdade que você pode agir de qualquer forma que você imagina. Seus irmãos pecar contra você, vai a sós com ele, mostrar-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois ou outros, de um modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento das duas ou três testemunhas. Se ela se recusar a ouvi-la, conte à igreja. Isto é em Mateus. Sim. O que acontece aí? O que é que está querendo dizer? Se alguém fez algo contra mim, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer dentro da igreja? Vamos falar dentro da igreja, que é um ambiente de igreja. Então, por exemplo, irmão Sérgio. Irmão Sérgio foi lá ter um problema com o irmão Alex. O que a Bíblia pede para que vocês façam? Que vocês dois se resolvam. Se você for lá e se resolver, você ganhou ele. Porque você vai falar, olha que benção, o irmão veio aqui, pô, não está tudo certo, pô, gostei disso. Amém. Se isso não funcionar, se um diz que acusou o outro acusou um, então chama duas testemunhas. Por quê? Porque uma palavra só não vale. Porque eu, por exemplo, vamos imaginar que eu sou o líder daqui da igreja, não sou, mas vamos imaginar que eu fosse. Eu não posso só ouvir a ele e simplesmente não ouvir você. Por isso que eu perguntei para você, eu sei que você roubou? Se eu sei que não roubou, aí, para lá. Agora, se eu não sei... Sim, agora se eu não sei, então eu tenho que analisar o fato e depois alguma testemunha tem que ir, porque tem alguma acusação contra um ou outro. Então, que nem por exemplo, sei lá, esse aqui, o irmão Sérgio, o irmão Alva, com o irmão B, enfim, acusa o outro de adultério. Ó, pastor, o fulano de tal lá está adulterando, está dando um mau exemplo, está fazendo escândalo para a igreja. Eu não posso simplesmente ouvir ele e ir contra você. Tem que ter. Eu não posso tomar juízo, é o que a Bíblia diz, eu não posso tomar juízo só por o que ele disse. Entende, irmão? Não posso. A Bíblia, e ainda mais, nesse caso, a Bíblia vai falar que essas pessoas, elas são líderes. São líderes. A ideia disso é de líderes, ou seja, quando um líder fala mal do outro líder. Sim, então o que a igreja tem que fazer? Tem que ter testemunha. Se eu não tiver testemunha, acaba por entrar o princípio de todo gente é inocente até que se prove ao contrário. Que esse texto é a mesma história do adultério que acontecia no Antigo Testamento. Como que era comprovado o adultério? Tinha que ter testemunha e tinha que ser pego no flagra. Por quê? Porque senão não valia. Sim, tanto um como o outro. Mas tinha que ser pego no flagra e tinha que ter pelo menos duas testemunhas. É daí que ele tira esse texto de Mateus. Eu prefiro que vocês se resolvam entre vocês, um perdoa o outro e amém. Agora, se não for o caso, eu preciso ter testemunha. Por quê? Eu preciso ter um conselho de pessoas, pelo menos 3, que vão falar contra um, para eu poder tirar conclusão. Por isso que Salomão vai dizer, na multidão dos conselheiros é que há sabedoria, ou seja, a sabedoria não pode ser só o que ele diz. Tá bem? Deixam inocentes
Olha só. Eu sou homem disso, é verdade. A mulher acreditou No que ela disse. Tá vendo? Anos depois ele foi ser meu marido. Ela estava cansada da clínica e disse que queria ver o pastor, então conseguiram ver o papá no sem abrigo, não é? E depois os pastores foram lá com ela e pediram perdão a ele. Eu disse: vocês vão trazer a minha família de volta. E minha vida toda, né? 20 anos depois. É. É. É por isso que a Bíblia diz isso. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz isso. Por quê? Porque o que acontece? O diabo é terrível. Porque essas pessoas, muitos desses casos, dessas contendas que tem dentro da igreja, é agir maligno, é demoníaco, para causar... Não é assim. Depende, né? Depende do que é que foi feito, da maneira como que foi. Eu não discordo de que há pessoas que pregam, de que há pessoas que cantam, de que há pessoas que trabalham na obra, de que há pessoas que lideram a obra e que fazem coisas que até Deus duvida. Eu não tenho dúvida que existe esse tipo de gente. Só que a gente precisa seguir aquilo que a Bíblia diz, porque também tem pessoas, como é o caso desse pastor, que são pessoas honestas e que são falsamente acusados, né, por invejas, por espíritos demoníacos, para realmente causar intrigas na igreja. Então, nós tivemos um caso na nossa igreja de adultério pastoral e teve que ser tratado dessa maneira. Nosso pastor presidente não pode simplesmente chegar lá e... Não, o nosso pastor presidente foi lá, chamou a testemunha, conversou com as testemunhas, chamou a pessoa, os acusados, os dois, né? Na frente das testemunhas. É isso mesmo? Nega, na cara dele, nega, não sei o quê. Parece ser meio, mas é que tem que ser assim. Tem que ser assim. Foi, não sei o quê, e foi provado que sim. Depois, avisou-se a igreja. Ó, o que aconteceu aqui foi isso e isso. O pastor de vocês adulterou, assim, 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 assado. E fizemos assim. E depois convoca a igreja, sim, tem que fazer. Infelizmente. Tanto para um lado quanto para o outro, para evitar esse tipo de dissensão dentro da igreja, porque existe. Ô irmão, você acha que não? Você acha que não? As pessoas vêm e pregam aqui e tem meninas, mulheres e solteiras e que, o diabo usa mesmo. Fala bobagem no ouvido das meninas, fala bobagem no ouvido dos rapazes, né? E depois você sai acusar um lado ou o outro, independente se ele está certo ou não pode, para acusar o povo de Deus, tem que ser, ainda mais que trabalha na obra, tem que ser com... Ficar contra o inocente, né? Isso acontece com ele, a própria família, não, irmão, mas aí fora o povo de Deus, quando ele é acusado por quem não é de Deus, irmão, isso é normal. Fique feliz quando acontecer isso. A Bíblia vai dizer que você tem que ficar feliz quando você for acusado por causa de Jesus. É normal, isso aí é normal, irmão. Tá bem? Então, ok essa parte? É complicado, mas isso daí, quando a gente vai estudar na teologia, isso daí são questões de administração pastoral, administração de igrejas, lida-se muito com esses textos, porque a liderança tem que fazer aquilo conforme diz a Bíblia. Às vezes a gente não concorda, né? Que nem, por exemplo, sei lá, o irmão veio falar alguma coisa pro pastor sobre alguma coisa que ele viu, e aí eu falo, não, pera lá, ô fulano, vem cá agora, fala um na frente do outro aí, é verdade ou não? Às vezes a gente fala, não pastor, mas pelo amor de Deus, eu não quero me expor, não, mas é assim que a Bíblia diz que tem que fazer. Então na próxima vez é mais fácil você ficar quietinho, né? Não vi nada, não sei de nada, porque é complicado também, enfim. Mas eu vou ficar quieto, não vou falar nada. É difícil. Enfim, por quê? Olha aqui. Vou falar para você, Alex. Tá do lado de cá? Não é fácil. Se eu venho de azul, é porque eu gosto de vermelho.
Ah, porque eu não gosto daquele. Ah, porque o pastor vai com aquela roupa. Ah, porque o pastor usa isso. Porque o cabelo do pastor é assim. Porque o cabelo do pastor é assado. Porque o pastor fala brasileiro. Porque o pastor é não sei o quê. Ah, porque eu não sei o quê. Ah, porque prega demais. Ah, porque prega de menos. Ah, porque demora demais. Ah, porque demora de menos. Ah, porque eu vi o pastor de short. Vi o pastor de short, gente do céu. Vi o pastor de calção. Vi o pastor de. Não, o pastor não pode estar de calção. Também, olha, não é fácil, gente. Não é fácil. Pastor, hora de olho aberto não pode me olhar porque é hora de olho aberto. Se olha com o olho fechado, não pode estar com o olho fechado. Não pode. É complicado, irmão. Tá do lado de cá, não é fácil. Vai por mim. O pastor que tem Não, o pastor não pode ter carro novo, porque se tiver carro novo, olha lá, não sei o que, se tem um telemóvel, se tem uma roupa, se o pastor viaja, não pode viajar também, não pode fazer não sei o que, mas também por que não viaja? Olha, não é fácil, não é fácil. Tem aqui 30, 40, 50 pessoas julgando uma que está ali, e pensando um monte de coisa. Então é por isso que estabelece-se esses padrões, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Olha, encontrou com o pastor na rua. Se encontrou com o pastor na rua, se o pastor tiver de calção, deu ruim. Se tiver de calça, também não dá. Mas para que tá? Se tiver bem vestido, por que está sempre bem vestido? Se tiver mal vestido, por que está mal vestido? Se está no carro novo, mas por que não pode ter carro novo? Mas está no carro velho, nossa, o pastor podia ter um carro novo, né? Olha, não é fácil. Se anda de moto, não, mas o pastor não pode andar de moto, né? Não pode andar de moto. Não, mas não adianta, irmão. Não adianta, irmão. Não vai. Ó, irmão, eu já falei aqui, vou falar, isso é verdade. Se o pastor João, vou falar do pastor João, que é o pastor da igreja. Se o pastor João chegar aqui com uma BMW de 200 mil euros, vão falar mal. Se ele chegar aqui com, sei lá, com carocha de 500 euros, vão achar ruim. Se ele chegar com um dele, vão falar, porque cada pessoa acha uma coisa, irmão. Se cada um chega, o mais ou menos por irmão não é o mesmo mais ou menos para ele, que não é o mesmo mais ou menos para... Irmão, não tem jeito. Não pode ser nada, porque são 30 pessoas, são 40 cabeças, são 40 meio termos, ou seja, não vai chegar. Então para quem está aqui também não é fácil, porque não dá. Às vezes, várias vezes as pessoas já falaram assim para mim: nossa, pastor, eu gosto quando você ensina, porque eu consigo aprender o jeito que o pastor fala, é fácil, eu consigo entender. Mas eu não tenho dúvida que tem gente aqui que não gosta, eu não consigo entender nada que ele diz. É normal, irmão, é normal. Agora, nós que estamos do lado de cá, não podemos nos deixar levar pelo que os 40 pensam, porque são 40 cabeças diferentes, 40 gostos diferentes, enfim. É claro que a gente também vai se balizar um pouco pela maioria, né? Se a maioria gosta de um jeito, a gente vai mais ou menos por um jeito, né? Então a gente vai tentar se adaptar sempre também pela maioria. Agora, não é fácil, não é fácil. E é por isso que a Bíblia tem essas questões, que para preservar quem está do lado de cá. Porque se o irmão da igreja entrar aqui, se sentar, ouvir o culto e ir embora, durante 10 anos, de passar despercebido, o irmão passa despercebido. Agora, quem está aqui na frente, 10 anos aqui, meu irmão, vai arrumar confusão com todo mundo. Confusão. Porque você não gosta, porque eu não gosto. Já aconteceu comigo aqui, eu tenho 4 anos nessa igreja aqui, já aconteceu comigo aqui. Não, mas por que o pastor prega de olho aberto? Por que o pastor ora de olho aberto? Ô, irmão, eu preciso explicar, eu estou fazendo uma oração de libertação. Se eu fazer uma oração de libertação com o olho fechado, o demônio manifestar na irmã, eu vou fazer como? Eu não vou nem ver. Mas tem que explicar essas coisas, você está entendendo? Entende? Eu tenho que explicar essas coisas, porque eu tenho que estar com o olho aberto, eu tenho que ver as pessoas, eu tenho que ver se uma pessoa está cheia do Espírito Santo para eu ir lá olhar por ela, eu tenho que ver se uma pessoa cai, eu preciso ver se o demônio está tomando conta de alguém, eu preciso ver se o demônio vem. Eu já contei para vocês o que aconteceu na nossa igreja, no Brasil? Já que a gente acabou com a aula, vamos terminar. Sabe o que aconteceu na nossa igreja? Acho que eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Terça-feira era o culto da libertação. Terça ou quarta, enfim, quarta. Era culto de batalha espiritual, toda quarta-feira. Então, tinha o culto, a palavra, aquela coisa toda, e no final ficava toda a liderança da igreja na frente da igreja, assim, todos os líderes da igreja, pastores e pregadores e todos, e as pessoas todas vinham até na frente para receber uma oração. Só que antes disso, das pessoas virem, então, o que acontecia?
Fechava-se as portas das casas de banho, ninguém ia mais para as casas de banho. Em cada porta, em cada acesso, ficava um líder da igreja. Ninguém saía,